Autorize o senhor secretário a fazer a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, senhor presidente, da Câmara Municipal de Morada Nova. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Morada Nova, Ceará. Retirada de proposições, artigo 117 do Regimento Interno. A mesa diretora da Câmara Municipal de Morada Nova, vereadores, enfim, assinados, vem a respeitável presença de Vossa Excelência solicitar a retirada do projeto de emenda à Lei Orgânica número 4/2012, de 16 de maio de 2012, bem como do projeto de resolução de número 1/2012, de 16 de maio de 2012, conforme faculta o artigo 117 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Nos termos para deferimento, Morada Nova, Ceará, 27 de junho de 2012. Vereador José Osmar Nogueira Freire, presidente. Vereador Cláudio Roberto Chaves da Silva, vice-presidente. Vereador José Giovanni Maia Barros, primeiro secretário. E vereador Francisco Giovão Barbosa, segundo secretário, assina o requerimento. Autoriza a retirada de pauta do projeto relacionado aos termos da Lei 117 do regime interno desta Câmara Municipal. Da Câmara Municipal de Morada Nova. Parecer de número 1/2012. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Morada Nova, vereador José Osmar Nogueira Freire, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Morada Nova e regimento interno desta Casa de Leis, encaminhou a esta Procuradoria Jurídica cópia do requerimento de instalação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, constatando como fato de apuração pagamento de benefícios previdenciários com verbas do Fundeb, onde requer a emissão de parecer quanto à sua admissibilidade, com fundamento no artigo 80, inciso 1º e parágrafo 3º do Regimento Interno, para fins de deliberação e providências segundo determina o artigo 56 da Lei Maior do Município, conforme segue. Requerimento subscrito por 4 vereadores e prazo de 90 dias para conclusão dos trabalhos. Portanto, sem muito juízo, requisito objetivo preenchido para a instalação da comissão parlamentar de inquérito requerida. Quanto ao fato a ser apurado, assim, portanto, salvo melhor juízo, requisito objetivo preenchido para a instalação da comissão parlamentar de inquérito requerida. Quanto ao fato a ser apurado, assim destaca os respeitáveis vereadores, a servidores públicos municipais de Morada Nova, tendo pago seus benefícios previdenciários com verbas do Fundeb, o que é ilegal, até porque benefícios previdenciários devem ser pagos com verbas do regime próprio da Previdência de Morada Nova, IPREM, criado para tal fim. É o que consta no artigo 33 da Lei Municipal de número 1567/2011, que institui o regime de previdência própria dos servidores municipais de Morada Nova. A Constituição Federal prevê, no inciso 7º do artigo 60, combinado com o previsto no caput do artigo 22 da Lei do Fundeb, que 60% das verbas do Fundeb são para pagamentos da remuneração dos profissionais da educação da ativa, o que exclui inativos. Logo, uma ilegalidade seria séria utilizar verbas do Fundeb para tais fins. A instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito é uma atividade extraordinária do Poder Legislativo, sendo um dos mais poderosos instrumentos da atividade parlamentar. Trata-se da comissão investigativa, respaldada por normas constitucionais, conforme preceitua
o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal com o artigo 56 da Lei Orgânica do Município. No entanto, a Câmara Municipal, tendo como função típica a criação de leis, assim como a fiscalização dos atos da administração municipal, direta ou indireta, dispõe de meios ordinários para o cumprimento dessa atividade parlamentar. Entre outras comissões parlamentares, cita-se a de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, os aspectos econômicos e financeiros, que, segundo a linha C do inciso 2º do artigo 189 do Regimento Interno, compete, entre outras funções, a fiscalização Por favor, pedir silêncio para que o nosso secretário possa ler o parecer do projeto, por favor. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da administração direta ou indireta do município no tocante à legalidade, regularidade, eficiência e eficácia de seu órgão no cumprimento dos objetivos institucionais, recorrendo ao auxílio do Tribunal de Contas dos municípios sempre que necessário. Ressalta-se que os poderes das CPIs são os estabelecidos na Carta da República, os definidos na Lei Orgânica, na Lei 1579, de 18 de março de 52, e nos regimentos internos das câmaras municipais, bem como nas resoluções legislativas que criam e ou as regulamentam. Diante do alcance e importância das referidas comissões, é que o legislador nacional se preocupou em estabelecer limites objetivos para sua atuação, visando impedir que as mesmas acabem por transformar-se em instrumentos de luta eminentemente política entre grupos rivais, o que a destruiria de seu elemento central, acabando por enfraquecer e desmoralizar referido instrumento. Entre os primeiros limites da CPI municipal encontram-se o seu objeto determinado e a fixação de prazo certo para o término dos trabalhos investigatórios. Com efeito, é obrigatória, para indicação de fato determinado, a presença de elementos essenciais, como, por exemplo, a juntada de documentos. Os objetivos da comissão devem ser determinados. O inquérito parlamentar, instrumento legítimo de controle democrático do poder político, não pode ser utilizado de forma genérica e abusiva. A Carta Federal, no artigo 58, parágrafo 3º, e a Lei de número 1579 do ano de 52, no artigo 1º, expressamente exigem para apuração fato determinado, sendo vedado à CPI fazer de devassa nos atos e contas do administrador público municipal. Assim entende o eminente jurista Fábio Conder Comparato. É no sentido de uma adequada concretização do objetivo das investigações que tem sido interpretada, tanto aqui como alhures a exigência de que inquéritos parlamentares só podem existir para apuração de fato determinado, segundo a fórmula constante de nossas constituições, desde 1934. Como enfatizou o ministro José Celso de Mello Filho, quando ainda integrante do Ministério Público Paulista, somente fatos determinados, concretos e individuais, ainda que múltiplos, que sejam de relevante interesse para a vida política, econômica, jurídica e social do Estado, são passíveis de investigação parlamentar. Constitui verdadeiro abuso instaurar-se
inquérito legislativo com o fito de investigar fatos genericamente enunciados, vagos ou indefinidos. Percebe-se que o requerimento em análise apenas apresenta um fato genericamente enunciado, qual seja, pagamento de benefícios previdenciários com verbas do Fundeb. Quem são esses servidores? Em que circunstâncias eles estão recebendo esses benefícios? São aqueles que estão aguardando homologação de aposentadoria pelo Tribunal de Contas dos Municípios? Trata-se de uma investigação de ilegalidade? Ou há uma divergência de interpretação da legislação que trata sobre o assunto? Qual o fato determinado a ser investigado? Quais os indícios? No requerimento encaminhado, os vereadores informam a juntada de documentos. Que documentos são esses? Por que não foram anexados? Outro ponto de relevância está na questão temporal. Ou seja, antes da emissão de parecer da Corte de Contas, após serem enviadas as documentações de uma gestão finda ao órgão encarregado do controle externo, não pode o Poder Legislativo antecipar-se ao exame técnico do tribunal. A este respeito, o eminente jurista José Nilo de Castro assim se manifesta: depois de prestadas as contas anuais e findo o mandato do ex-prefeito, pode uma CPI municipal transformar-se, antes da emissão do parecer prévio do tribunal, o instrumento de controle externo, cujo exercitamento só se perfaz depois da emissão do parecer prévio, isto é, a posteriori. Interrogação. Resposta negativa torna-se obrigatória, a despeito da amplitude do disposto no artigo 29 do inciso 11 da Constitucionalização Federal. É que se impõe compatibilização dessas disposições com os artigos 31, parágrafo 1º, da CR, a Câmara Municipal, pela CPI assim criada, estará fazendo o controle externo dos atos de uma administração passada, finda de ex-prefeitos, controle que somente é movimentado com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, em época própria, isto é, depois do parecer prévio do tribunal. A CPI municipal não é instrumento de controle externo da Câmara Municipal, mas sim instrumento da investigação de atos certos e determinados, em prazo certo, de administrações em curso, não de administrações passadas, com contas pendentes de parecer prévio e julgamento oportuno. O fato elencado como passível de investigação não se apresenta como determinado, ferindo o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, bem como o que estipula o artigo 56 da Lei Orgânica do Município, que, por sua vez, reproduz o entendimento constitucional. Como se depreende de tudo que foi exposto, por mais que os nobres requerentes vislumbrem, dentro de suas prerrogativas constitucionais, a existência de supostas irregularidades, a indicação genérica dos objetos a serem investigados, macula a natureza essencial da comissão proposta. Ressalta-se que sequer foram anexados documentos relacionados ao pleito em questão. A análise da situação genericamente enunciada no requerimento quanto ao suposto pagamento de benefícios previdenciários com verba do Fundeb, bem como as dúvidas suscitadas pelo texto enviado para análise, são objeto da ação cotidiana de
de todo o parlamento e não de uma comissão parlamentar criada especificamente para esse fim. Somente com objeto precisamente determinado é que se estabelecem os elementos centrais para a criação de uma CPI municipal, logrando vitalizar a ação do parlamento, ao invés de prejudicá-lo através do desvio da finalidade original da criação de tais comissões. Desculpem. Em face do que o presente requerimento não deve ser recebido e, consequentemente, devolvido aos seus autores na forma prescrita no artigo 83 do regimento interno já referido. É o parecer, salvo melhor juízo, Morada Nova, Estado do Ceará, 27 de junho de 2012. Manassés Rabelo Silva, procurador jurídico da Câmara Municipal de Morada Nova. Coloco em discussão. Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, indeferido o requerimento e determina sua devolução aos autores da forma regimental.